Olá, seja bem-vindo. Esse é o vídeo de número 1 do tópico 5 de Algoritmos e Estruturas de Dados. Sou o professor Daniel Guerreiro e Silva, da Universidade de Brasília. Esse é o tópico em que vamos voltar mais uma vez ao estudo das estruturas de dados, em especial das árvores de dados. Bem, esse é o nosso roteiro. Iniciaremos falando, claro, apresentando o conceito de árvore de dados, a sua definição e uma nomenclatura, uma série de definições que são importantes para o entendimento e a organização das árvores de dados. Depois passaremos a focar na árvore de busca binária, ou a famosa BST, e em seguida discutiremos as principais operações dentro de uma BST, que são as operações de percurso, de busca de uma informação dentro da BST, inserção de uma nova informação dentro dela, remoção, uma operação de remover um determinado registro dentro da BST, e o aspecto de balanceamento de árvores de dados, como isso é um ponto importante, principalmente para o desempenho das operações dentro de uma BST. A leitura sugerida para esse tópico são as seções 6.1 a 6.7 do livro-texto do Drozdeck, do capítulo 6, que é exclusivamente sobre árvores e vai tocar nos assuntos aqui planejados ao longo desse roteiro. Então vamos lá, vamos iniciar a discussão do tópico com a introdução nesse primeiro vídeo. Bem, a ideia de se trabalhar com árvores de dados é você ter uma estrutura de dados dentro em memória. Pode também, né, tem implementações que trabalham em arquivos, mas aqui a gente vai focar principalmente na estrutura de dados em memória, que vão permitir esse relacionamento de hierarquia entre os dados, entre as informações que você quer guardar. Então, se você tem alguma situação, algum tipo de aplicação que você organizar os dados de forma hierárquica faça sentido, e a gente vai entender mais para frente que tipo de situação isso pode fazer sentido, a árvore é a estrutura de dados interessante, pertinente para você. Ela é composta de nós, né, que a gente chama também de vértice, e de arcos ou arestas. Essa nomenclatura, vértice e aresta, a gente vai ver que é a nomenclatura também de uma outra estrutura de dados, que são os grafos. As árvores, aliás, são um caso particular de grafo, mas falaremos de grafos em outro tópico, não precisamos nos preocupar com isso especificamente agora. Bem, então vamos definir o que é uma árvore. Ela é uma estrutura que ela pode ser, né, uma estrutura vazia. Então, se você tem uma entidade formada por um conjunto vazio de vértices e arcos, isso é válido, isso é entendido a rigor do ponto de vista matemático como uma árvore, ou você pode ter uma estrutura que mais se assemelhe a este exemplo aqui, visto à direita no slide, em que eu tenho um elemento, este daqui, né, o elemento A aqui, denominado raiz, né, por exemplo, aqui uma árvore em que eu estou armazenando só letras, né, só né, esse conjunto simples aqui de informação. Este elemento aqui de cima é chamado de raiz. A raiz guarda esse valor do tipo t, então veja que eu estou considerando aqui um tipo de dado genérico chamado t. Pode ser um inteiro, um char, uma classe de objetos ficha, uma classe de objetos filme e por aí vai, né? Ou seja, eu tenho aqui, né, uma estrutura de informação que eu quero armazenar. E aí, esse elemento raiz tem uma série de arcos, como vocês podem ver aqui, para outros elementos. E esses elementos são definidos como subárvores. Então, eu tenho sempre a partir da raiz um número finito de
subárvores. Aqui no caso, então, a gente vê que nós temos uma subárvore à esquerda, uma subárvore ao centro e uma subárvore à direita. Então, isso daqui são o que a gente chama, né, de subárvores. E repare que cada subárvore tem a sua raiz e a sua subárvore também. Então, você pode, né, raciocinar de forma recursiva, recorrente, com essa definição de árvores aqui, ok? Aqui, por exemplo, nesta subárvore eu também tenho, né, uma outra subárvore aqui, né, à sua esquerda, e por aí vai. Então, eu posso fazer esse entendimento recorrente, né, essa definição por recorrência do conceito de árvore. É uma estrutura que tem uma raiz e dessa raiz partem arcos para subárvores, que por sua vez também têm raiz e que com arcos que partem para outras subárvores. Essa é a ideia que a gente pode trabalhar aqui, né, como definição de uma árvore de dados. Muito bem. Outra definição importante é a definição de árvore ordenada. A árvore ela é dita ordenada quando justamente a organização dos elementos, a ordem dos elementos nas subárvores importa, ela é relevante para a sua aplicação. Se isso é, então, necessário, é importante, você tem que trabalhar com uma árvore ordenada, e aí não basta só as árvores conterem os mesmos elementos para elas serem consideradas iguais. Elas têm que estar, os elementos têm que estar dispostos de forma idêntica, né? na mesma ordem. Então, vocês podem reparar aqui, justamente, que esta árvore à esquerda contém 4 elementos A, B, C e D. Esta árvore na direita também contém os mesmos 4 elementos A, B, C e D. No entanto, a ordem destes elementos é diferente. Então, do ponto de vista de árvore ordenada, a árvore da esquerda é diferente da árvore da direita. São árvores ordenadas distintas. Vamos seguir aqui então com mais definições. Outra definição importante quanto, né, à nomenclatura de árvores é o conceito de pai e filho em uma árvore, ou, né, parent e child em inglês. Se você tem então um determinado nó, por exemplo, A aqui, né? O nó A. Esse nó aqui A. Os nós com arco para A, aqui no caso B, C e D, são denominados filhos de A, enquanto que A é o pai de B, C e D. Então, um nó Y abaixo de um nó X é chamado de filho de X, enquanto X é o pai de Y. Essa é a definição do relacionamento aí de pai e filho dentro de uma árvore. Outro exemplo aqui, né, apontado no slide, é justamente que B é pai dos nós E e F aqui. E e F são filhos de B. O outro relacionamento que você pode ter entre os dados em uma árvore é o relacionamento de irmãos, né? O relacionamento, né, de um nó ser irmão do outro. São justamente aqueles nós que têm mesmo pai. E e F, por exemplo, são irmãos porque têm como pai o mesmo nó que é B. B, C e D, por exemplo, aqui, outro exemplo, também são irmãos porque têm como pai o nó A. O nível de um nó, terceira definição aqui, é justamente a, digamos assim, a altura, o andar em que você está, se você entende, né, a árvore nesse sentido, né, de organização, né, de uma estrutura vertical, o nível remete à ideia de andar, né, da altura que essa árvore, né, um determinado nó dessa árvore tem em relação
a estrutura como um todo. Então a gente adota, por exemplo, aqui que a raiz sempre tem nível 1. Isso é uma convenção, eu posso também alternativamente adotar aqui a convenção que o nível da raiz é 0. Então, se a raiz tem nível 1, naturalmente os seus filhos vão ter nível 2, os filhos dos filhos vão ter nível 3. Então, aqui, né, eu tenho nível 3, aqui eu tenho nível 2, aqui eu tenho nível 1 e aqui eu tenho meu nível 4. Então, né, isso, né, está bem ilustrado aqui, né, no desenho à direita. Naturalmente, se a convenção é iniciar a raiz com nível 0, você tem valores de nível 0, 1, 2 e 3 aqui para esse exemplo de árvore. Bem, entendido o conceito de nível, a altura ou profundidade vai ser simplesmente o máximo nível desses nós. Então veja que aqui, né, esse nó I aqui é o que vai definir a altura dessa árvore, porque é o nó que justamente está no maior nível entre todos. Então, nesse caso, se aqui a gente adota nível 1 para a raiz como convenção, eu vou ter nível 2, 3 e aqui justamente o nível 4 vai definir a altura da árvore. Essa é uma árvore, então, de altura 4. Outra definição importante é a definição de folha numa árvore. As folhas são justamente os nós que não têm filhos, dos quais não partem, o G não, né, no caso, nós que não partem descendentes. Então, nesse exemplo aqui, os nós E, F, C, I e H são as folhas dessa minha árvore, porque delas não parte nenhuma subárvore. Definição oposta de folha é a definição de nó interno. Então, um nó que não é nem folha, e claro, nem raiz, que é um intermediário, ou seja, de onde chega uma aresta de um nó pai e de onde partem arestas para os nós filhos, você tem uma situação de nó intermediário. Aqui, por exemplo, os nós B, D e G se encaixam nessa situação. Outra definição, grau de um nó, é simplesmente o número de nós, o número de filhos de um nó. Então, essa árvore eu tenho grau 2 para o nó B, porque tenho 2 descendentes para ele. G, por exemplo, tem grau 1. D também tem grau 2, né? Partem 2 descendentes aqui, duas subárvores partem aqui, né? E assim, né, você tem os outros nós, né, no caso aqui, por exemplo, a raiz aqui também tem grau e tem um grau 3, veja, né? Então eu tenho um grau 3 para a raiz, grau 2 para B, grau 2 para D. E aí, qual é o grau da árvore? Seguindo a mesma ideia de que a altura é o nível máximo entre seus nós, o grau é o grau máximo entre seus nós. No caso aqui, essa árvore, por conta do grau do nó raiz, do nó A, ser 3, que é o maior de todos, ele define então que a árvore é uma árvore ternária, uma árvore que tem grau 3. E aí, né, justamente falando, né, em grau, ordem, andei para o lado errado aqui, falando em grau de uma árvore e grau de um nó, a gente pode daí definir o conceito, o caso particular de árvore binária. É uma árvore ordenada de grau 2, ou seja, que tem entre seus nós, no máximo, o grau 2. Então, daí, com base nesse caso particular, a gente entende que uma árvore binária ela vai ser ou vazia, sem nó nenhum, ou ela vai ter um nó raiz
e duas subárvores disjuntas aqui, que a gente chama, né, no caso aqui de subárvore, subárvore da esquerda e aqui no caso a subárvore da direita. Então, e essa é a definição particular aí de árvore binária. Exemplos de uso de árvores binárias. Eu posso trabalhar a representação de uma expressão aritmética através de uma árvore de dados. Então, isso é muito interessante, na verdade, na avaliação dessa expressão. Imagine que você tem lá aquelas calculadoras científicas, a calculadora HP, ou outra similar aí do mesmo tipo, em que você queira escrever uma expressão aritmética formada por vários símbolos, várias variáveis aí, como essas representadas aí, A, B, C, D e F, mas há uma certa precedência nas operações aritméticas que você quer fazer e que estão definidas por parênteses. Como que é possível para o computador ler essa expressão e executar essas operações aritméticas na ordem correta, respeitando essa relação de precedência definida pela expressão? O computador pode construir uma árvore para representar essa expressão, como esta que vocês estão vendo aí no slide. Então veja que aqui, aqui embaixo você tem as variáveis, né, como folhas da minha árvore. Então as variáveis são colocadas, postas como folhas da árvore binária, e aí, como todos os operadores justamente são binários, você tem a junção dessas folhas em operações aritméticas dependendo da ordem de precedência. Então repare que eu tenho que fazer a soma aqui e a subtração antes de fazer a divisão desses dois resultados. Então A e B são somadas com C e D que são subtraídas para daí, né, e C e D são subtraídas para daí eu fazer a divisão desses dois resultados anteriores. Assim como só após a divisão dessa expressão aqui ter acontecido, que eu posso fazer a multiplicação com o resultado aqui da soma das variáveis E e F. Então, dessa forma aqui, usando essa representação em árvore, e aí o computador avaliando as operações, executando as operações aritméticas das folhas em direção à raiz, você consegue, ao final, aqui na raiz, ter o resultado correto, completo dessa expressão aritmética. Outra aplicação de uma árvore binária está em compressão de dados. Existem vários algoritmos de compressão e um dos algoritmos clássicos mais conhecidos para compressão de dados é o algoritmo de compressão de Huffman. Esse algoritmo de compressão ele constrói uma árvore binária em que as folhas das árvores representam palavras código, representam sequências binárias para mapear, traduzir aquela mensagem que você quer comprimir. Por exemplo, um arquivo de texto. Você quer fazer a compressão de um arquivo de texto, então imagine que cada uma das letras do alfabeto que forma aquele texto são associadas a sequências aqui de bits, como essas 4 sequências aqui. Claro, né, que um alfabeto para um texto é bem maior do que somente 4 letras possíveis. Então, você tem o algoritmo de compressão, ele constrói uma árvore com base nas probabilidades dessas letras acontecerem, desses símbolos ocorrerem, e aí você consulta essa árvore sempre partindo da raiz para fazer a compressão, e também não só a compressão, mas principalmente a descompressão ou decodificação do arquivo comprimido, lendo símbolo a símbolo, e dependendo se o símbolo que você leu é 0, você anda acima na sua árvore, e se o símbolo que você leu é 1, você caminha abaixo na sua árvore. Então isso é um outro tipo de aplicação de uma árvore binária de dados, no caso, compressão.
Destaco aqui também mais algumas outras aplicações. Problemas de busca em memória principal, e isso em especial é o que a gente vai falar a partir do vídeo seguinte, no caso usando a árvore binária de busca. Então isso aqui é uma aplicação muito interessante de árvores e muito importante porque permite um mecanismo de pesquisa da informação armazenada num programa com uma eficiência, com uma boa eficiência, melhor, por exemplo, do que trabalhar com pesquisa em cima de estruturas lineares, como as listas ligadas. Essa mesma ideia da pesquisa em memória principal, né, e a pesquisa de forma eficiente na memória principal pode ser estendida para a pesquisa na memória secundária, em sistemas de arquivos. Você montar uma estrutura de pesquisa que permita consultar informações em arquivos, em registros guardados dentro de arquivos, por meio da estrutura, por exemplo, das árvores B. Além dos problemas de busca em sistemas computacionais, seja na memória ou na memória primária ou secundária, você pode ter problemas de busca em inteligência artificial, por exemplo, em jogos de xadrez, nos problemas de classificação de padrões que utilizam árvores de decisão. Existem vários problemas em inteligência artificial que constroem, que montam árvores para a resolução daquele problema, árvores com as possibilidades de soluções e de estratégias, de ações para aquele agente inteligente que aquele agente inteligente pode tomar, e aí você tem que, de tempos em tempos, tomar uma decisão com base na busca pela melhor, né, estratégia dentro daquela árvore de possibilidades. E fazendo isso, né, você, digamos assim, maximiza alguma função ali de inteligência, de competência daquele agente diante do ambiente em que ele está trabalhando, por exemplo, no ambiente de jogo, combatendo não, né, jogando contra um determinado oponente. Bem, essas opções se juntam, né, ao exemplo anterior, como eu falei do código de Huffman em compressão de dados, fora outras aplicações que aqui não vou enumerar, mas que você encontra há diversas outras possibilidades de uso e aplicação de árvores de dados. Agora já indo então para o contexto das árvores binárias de busca, lembram que no começo do vídeo eu falei que a árvore permite a gente construir uma estrutura hierarquizada dos meus dados, permite que eu organize os meus dados em hierarquia, e aí essa hierarquia, por exemplo, é uma hierarquia, né, que respeite uma determinada ordem, né? Então a hierarquia ela pode estar associada a uma ordem alfabética, a uma ordem numérica das chaves de cada um daqueles registros que você está guardando na árvore. E aí, com essa hierarquia definida, você pode fazer busca por um determinado registro dentro da árvore, sem ter que necessariamente varrer todos os nós que estão dentro daquela árvore. Isso, né, em termos concretos, pode ser, né, trabalhado através desse exemplo aqui, destacado no slide. Imagine que eu tenho, então, 10.000 elementos numa lista duplamente ligada. Ainda que eu tenha justamente a melhor estrutura de lista ligada possível, ou seja, uma lista duplamente cadeada, tem os ponteiros na cabeça e cauda da lista. Se eu fizer pesquisas para elementos que estão ali com posição ao redor do meio, né, posições intermediárias da minha estrutura, repare que eu vou estar trabalhando ali com pesquisa ao redor de 5.000 elementos, 4.999 elementos aí, vão ter que ser pesquisados, acessados, partindo seja da cabeça da lista ou da cauda, até alcançar, localizar aquele elemento que está ao redor aí do meio da lista. Então não tem jeito de fugir disso, justamente porque a lista ligada você tem
a distribuição dos elementos de forma esparsa na memória, lembram, né? De tal maneira que um nó tem um ponteiro por próximo elemento, e aí você tem que partir ou da cabeça ou da cauda da lista para consultar os nós subsequentes. Então, veja que, digamos assim, que você vai ter aqui, né, uma pesquisa dentro de uma lista ligada que vai ter um custo computacional Ozão de N proporcional aí, né, ao tamanho da lista, né, a metade do tamanho da lista, mas aí, né, a razão 2 aqui a gente descarta, né, na notação, né, assintótica, né, no custo assintótico, na classe Ozão. E a gente vai ver, né, nesse tópico, ao longo dos vídeos né, que trabalham esse tópico, que isso pode ser bem melhor, que você pode fazer isso de forma mais eficiente se você trabalhar numa árvore ordenada. Pode, né, haver uma queda drástica aí nesse custo computacional para uma escala que é daí logarítmica, como a gente vai ver, né, até o fim desse tópico, e isso permite então você fazer a pesquisa com bem mais eficiência em relação a uma pesquisa com seus dados guardados numa estrutura de lista ligada, por exemplo. Então, vamos encerrando esse primeiro vídeo por aqui. E aí no próximo vídeo a gente vai começar a falar especificamente dessa estrutura de dados feita para uma pesquisa eficiente, que é a árvore de busca binária. Então é isso aí, até o próximo vídeo.